Então, boa noite. Boa noite a todos. Acho que não tem ninguém novo, todos rostos conhecidos. Então, vou lembrar só, por favor, para desligar os telefones ou colocar no silencioso. Cuidado com os alarmes também, né, que às vezes tocam mesmo assim. E vou chamar a nossa amiga Ana Maria para ler a nossa página inicial, que se chama Livro Alma e Coração, por Emmanuel e Chico, para o Reino de Deus. E depois fazer a nossa prece inicial. Tá? Boa noite a todos. Então, o livro é Alma e Coração, Espírito Emmanuel, capítulo 12, para o Reino de Deus. Certamente Jesus esteve, está e estará sempre conosco no levantamento do Reino de Deus. E por isso mesmo urge reconhecer que, para isso, ele não nos reclama demonstrações de heroísmo ou espetáculos de grandeza. Tudo em semelhante edificação é compreensível e simples, mas por esta razão, o Mestre espera que as nossas tarefas, compreensíveis e simples, sejam cumpridas por nós em regime de esforço máximo, a fim de que venhamos a colaborar na fundação da estrutura eterna. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício e regiões particulares. Espera, no entretanto, que demonstremos coragem suficiente para viver dia por dia no exato cumprimento de nossos deveres na viagem difícil da reencarnação. Não exige que nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma em que desfrutamos agora o privilégio do entendimento mútuo. Espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante, em auxílio de nossos companheiros da humanidade. Não nos obriga à renúncia dos bens terrenos. Espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente, empregando as sobras possíveis no socorro aos irmãos em penúria. Não nos impele a ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas ou psíquicas. Espera, entretanto, nos esforcemos por barrar os pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. Não nos solicita a perfeição moral de um dia para outro. Espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com ele, suportando injúrias e esquecendo-as em favor do bem comum. Não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação ou processos de vida incompatíveis com as nossas necessidades justas e naturais. Espera, porém, tenhamos respeito ao corpo que a lei da reencarnação nos haja emprestado, guardando fidelidade invariável aos compromissos que assumimos uns à frente dos outros. Não nos aconselha o afastamento da vida social, sob o pretexto de preservarmos qualidades para a glória celeste. Espera, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor, no tato recíproco, a fim de que, a pouco e pouco, nos certifiquemos de que todos somos irmãos perante o mesmo. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Essa página é linda, né? E nos mostra que é no miudinho, é de um passo de cada vez, é de uma atitude de cada vez. Não precisa nada miraculoso. Jesus não nos pede isso em momento nenhum. É que a gente faça o melhor que a gente puder de cada atitude nossa, de cada passo nosso. Que de cada um a gente for fazendo, a gente vai construindo um edifício seguro com uma base sólida. Então vamos fazer a prece? Então, vamos sentar confortáveis na cadeira, nessa sala que foi previamente preparada pela espiritualidade dessa casa para a palestra de hoje. Nós estamos sendo tratados, a espiritualidade está nos
nos tratando, nos ajudando, nos intuindo. Então, que a gente sente confortavelmente e coloque na nossa tela mental a figura do Mestre Jesus. Vamos agradecer a possibilidade de já estarmos aqui nessa sexta-feira, com a possibilidade de refletir um pouco nessa doutrina de amor. Vamos pedir vibrações de saúde, de paz, para todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, para nossos familiares, para aquelas pessoas que não conseguiram chegar, para os que estão em situação de rua nesse dia de chuva, para cada um de nós. Vamos pedir inspiração para nossa querida Denise, que veio hoje, de boa vontade, nos trazer um pouco do seu estudo sobre o reino de Deus. E com isso, e com a permissão dos mentores espirituais dessa hora, vamos começar mais uma reunião pública do dia de hoje. Graças a Deus. Então, com vocês, a Denise, que é a nossa companheira lá do Seara Fraterno, né? Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então, estamos dando início a esse estudo do livro Ressurreição e Vida, que é uma obra trazida por Leon Tolstói, a nossa amiga Ivone do Amaral Pereira. É um livro de contos. Todos os contos desse livro são do Leon Tolstói e cada um tem assim uma lição diferente, profunda, uma lição que nos toca o coração, e esse em especial, esse conto, ele é interessante porque ele é uma história dentro de uma história. Começa um narrador a contar, depois ele se aproxima de uma pessoa, outra pessoa começa a contar, depois essa pessoa também conta uma aventura, chega outro que vai trazendo até ele, né, esse complemento da força como eles se interpenetram na mesma busca, que é a busca do reino de Deus. O mesmo princípio que move todos eles, que é esse princípio do reino de Deus. Então, como é que eu passo aqui? Ah, tá aqui, pessoal. Isso. Então, é uma obra de Leon Tolstói. Esse livro aí, O Reino de Deus, está em voz. É um livro escrito por Leon Tolstói encarnado, né? É um livro que questiona muito a parte religiosa e a parte da própria época, né, em que ele viveu. É um livro que ele escreveu encarnado ainda. E aqui o nosso conto, O Reino de Deus, que é o capítulo 1 do Ressurreição e Vida. Ivone sempre coloca epígrafes, né? E uma delas é essa daí: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o próprio Jesus que nos disse, né, essa fala, que o reino de Deus está dentro de nós. E outra epígrafe que Ivone e o Leon Tolstói colocam é sobre essa passagenzinha pequenininha que tem na Bíblia, que é uma referência a Zaqueu. Depois eu leio que nós vamos voltar a esse tema sobre a passagem, né, bíblica do Zaqueu. Então aqui já é o Tolstói narrando o começo de sua história, quando ele, né, experimentou essa reflexão íntima. Então, eu trouxera para a vida do além, ele já desencarnou, está lá no plano espiritual, refletindo sobre a sua vida. Aquele tal do exame de consciência que a gente faz e que depois que desencarna é muito mais, vamos dizer assim, mais acurado, né? Mais grave. Nós vamos pensando o que deixou de fazer, o que não conseguiu fazer. Então, ele trouxe para a vida do além o desejo sincero de aprender a amar e servir o meu próximo. Creio mesmo que nos últimos tempos de minha vida, intuições protetoras, bondosamente alimentadas por amigos celestes, que se compadeciam do meu pesar,
por não mais me haver sido possível ser tão fraterno para com os outros como desejara. Então, veja como lá no plano espiritual, esse exame de consciência é mais criterioso. Nós vamos pensando que poderia ter feito o bem ao outro naquela situação e não fiz. Então, ele recebe esse choque de consciência e, a partir desse questionamento interno, ele já está aberto para refletir sobre si mesmo. Carreguei para o túmulo esse pesar. Então, ele começa falando de um pesar, algo que o incomodava no plano espiritual. E esse pesar acentuou aquém do túmulo e se transformou em aflição. Então, vejam como vai se agravando lá mesmo na situação espiritual em que nós nos encontramos, pensando no que deixamos de fazer, em vergonha depois e em remorso. Está só se tornando mais grave, né? Compreendi, por isso, que além dos umbrais da morte, o mérito que se nos permite àquele que o amor confere. Então, quando ele percebe, né, ele fica com vergonha, fica com aflição, fica com remorso. São todas as dores da alma ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tinha deixado de amar da forma como Jesus ensina, deixado de praticar a caridade e gostaria de ter sido melhor do que foi, de ter feito mais do que ele fez. E ele não era um homem que podia se dizer que era egoísta, embora ele tenha nascido rico, né, com haveres, com fazendas. É, ele tinha essa preocupação com os mujiks, que eram os colonos lá da fazenda dele, de alfabetizar, colocar a escola para alfabetizar professor. Teve essa preocupação também com os direitos autorais das obras dele, que ele acaba por doar, né, no final da sua vida e gera um conflito familiar por causa disso. Ele não era um homem que podia se dizer que era o extremo do egoísmo. Já tinha alguma consciência dessa realidade espiritual, mas isso incomodava muito. E eu que desejara amar, sem realmente ter amado, que fora rancoroso quando devera ser brando de coração, que usara da impaciência e do desdém quantas vezes, onde se recomendariam a ternura e o interesse complacente, entendi que nada sabia, que nada fizera de bom, e que era urgente, né, reaprender tudo o que é, uma alma necessita para a reabilitação de si mesma ante o próprio conceito. Então, ele entende aí que ele não tinha feito tudo o que ele podia fazer e que na questão do amor ainda faltava muita coisa. Ele foi comparando, né, os erros que ele teve e nesse exame de consciência ele foi bem sincero consigo mesmo e trazia em si essa honestidade, né? Então ele se reconhece aí tendo que aprender tudo de novo. Eu gostei bastante dessa foto, que é uma montagem que traz o Leão Tolstói em preto e branco, atrás a casa dele, que hoje virou um museu, essa casa de telhas verdes, virou um museu de Leão Tolstói, lá onde ele nasceu, em Asnaia Poliana. E essa figura parece que ele está já no plano espiritual, né? Porque tá em preto e branco aí. Então era isso que a história vem dizendo. Ele estava lá passeando por lá mesmo, onde ele tinha vivido, né? E muitos espíritos a gente tem informação disso, que acabam por voltar aos lugares onde vivenciaram. Isso talvez facilite ao espírito rememorar o que ele fez, ou o que ele foi, ou o que ele podia ter memorado, feito melhor. Pus-me a passear pelo espaço limitado, pensativo, compulsivo e, por vezes, recordando meus antigos passatempos pela floresta de Asnaia Poliana, ao passo que confabulava com a própria consciência, estabelecendo resoluções definidas e programas urgentes. Então, ele mesmo, depois desse exame de consciência, já estava pensando no que fazer para se reabilitar frente à própria consciência. Ele já estava pensando nesses programas urgentes que ele deveria fazer e o que realmente ele faz quando se aproxima de Ivone.
e pede a ela para fazer a psicografia com essa parte do regionalismo, né, de onde ele viveu, com esse trabalho bem fiel às experiências que ele teve. Ivone primeiro duvida que era ele, duvida que ela poderia fazer esse tipo de trabalho, mas depois ela aceita e realmente nós somos, né, beneficiados com essas histórias maravilhosas aí que Leon Tolstói nos traz. E aí ele estava lá naquela paisagem, né? Mas como a gente sabe, no plano espiritual, de repente tudo muda. Então, isso que ele diz ali, mais de súbito, tudo mudou. Aquela paisagem fria, né? Que ele fala de florestas e onde ele estava, muito conhecida dele, de repente some e ele vê mais ou menos isso daí que eu vou deixar ele mesmo descrever, porque a pena, né, de Leon Tolstói é muito mais bonita que o que nós podemos dizer. Então, esse trechinho de descrição é poético. Vi-me perdido em campo azul pálido, lucilante de uma aurora cujo esplendor matizava de doces coloridos a região imensa. Então, eu procuro trazer o texto porque eu sou apaixonada pelo texto de Ivone, né? É uma coisa lindíssima, então, por isso, às vezes fica um pouco lido, mas é que eu gosto muito de trazer exatamente o que ele nos coloca. E acolá, sentado, meditativo, então ele está nesse lugar muito bonito que ele está vendo alguém. Como contemplar algo que eu era impotente para também distinguir, entrevi um vulto atraente. Ele nem viu quem era, mas ele viu que tinha alguém lá, né? Cujo aspecto me surpreendeu. Disse encontrar-me em presença de um daqueles discípulos do Nazareno, daqueles que no anonimato o seguiram em suas idas e vindas pelos contrafortes da Judéia e as planícies de trigo da Galileia. Então ele é transportado no tempo, não só no espaço, né? Então a gente viu aí que mudou o cenário, mas também mudaram, né, as vestimentas aí das pessoas, né, que ele estava encontrando, e ele é transportado lá para o tempo de Jesus, meio que atraído por causa desse pensamento dele de querer elaborar um programa de renovação interna. Então, quando ele faz isso, ele acaba sendo atraído para esse lugar. Veio-me a impressão de que o tempo recuara 2 milênios, transportando-me sem que eu percebesse a Galileia da época da peregrinação do Senhor por suas paragens. Então, ele é levado para lá, né, para o tempo do Mestre, e ele vai se aproximando dessa figura distinta, vestida na época do Nazareno, e ao se aproximar, ele escuta o que ele está dizendo, né? Ali tinham não só parecia o mestre conversando, mas alguns discípulos também que ouviam o que ele estava dizendo. Então ali tinha uma conversa entre os discípulos e Tolstói vai se aproximando. Por isso que eu digo é uma história dentro de uma história, né? Preciso prestar atenção porque aí vai passar para a história desse outro narrador. Retornaremos a qualquer momento para a nova experimentação terrena, mestre Zaqueu. Fala-nos de ti mesmo, dos teus apóstolos, das pregações do Nazareno, expondo a sua boa nova, que provavelmente ouviste. Seria de muito bom proveito se levássemos detidos nas comportas da consciência, então eles vão reencarnar e eles não vão ter lembrança clara desse momento, mas eles querem levar nas comportas da consciência, né? De alguma forma, uma intuição sobre aquilo. Algo estimulante, deslumbrador desse tempo, para que, uma vez nos sentindo novamente homens, uma vez reencarnados, pouco a pouco se fossem destilando pelos escapamentos da intuição, como eles vão se lembrar, né, pela intuição, essas lições salvadoras que sabes contar. Rogaram sorrindo os discípulos que estavam ali ouvindo. Aí o Tolstói começa a ficar, né, bem interessado naquilo ali. Sobressaltei-me, que ele diz, Zaqueu, pensei, mas seria aquele que subiu ao sicômoro quando o Senhor entrava em Jericó para vê-lo passar? Seria aquele mesmo, só tinha esse Zaqueu, né, que era mais famoso e que tem esse trechinho bem pequeno na Bíblia e
que ele correlacionou ali. E quem foi Zaqueu? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, aí de novo aquele trechinho que está na epígrafe, né? Que é só esse que tem na Bíblia. E disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Aí ele faz uma descrição do que ele está vendo, né, do homem que ele está vendo, e que tinha ali eh, esse semblante sereno de uma alma que eh, tinha muita experiência, né? Então, isso que ele vai descrever ali. Olhei-o aquele a quem havia chamado Zaqueu, semblante sereno, bondoso, enternecido, ainda jovem, olhos cintilantes e perscrutadores, como alimentados por uma resolução invencível. Lábios finos, queixo estirado, com uma pequena barba negra em ponta. Ele vai descrevendo, né, toda a vestimenta, a pele, as características, que é também uma forma como Ivone nos traz o seu texto. O texto de Ivone é rico em detalhes, porque ela tinha uma clarividência, né, espiritual muito precisa. Então, ela fala dos brocados, ela fala das joias, né, do sapato, ela fala da cartola, da luva, de tudo que ela está vendo, com muitos detalhes, e ela tem essa característica de descrever muito bem o plano espiritual. Então, sabemos que Zaqueu foi uma das encarnações do Dr. Bezerra de Menezes, né, que está no livro do senhor Afonso Soares, que era um tradutor de Ivone para o Esperanto e amigo dela particular. E ele diz que os dois tinham essa característica de ser homens baixinhos. Tanto o Zaqueu, que teve que subir o sicômoro, ficou famoso por causa disso, né, porque a multidão não deixava que ele visse Jesus, quanto o doutor Bezerra também, que era um homem baixinho. E aqui fazendo um parêntese, um recorte, né, para dizer dessa história de doutor Bezerra com Ivone, que ele foi Carlos Felipe I, pai de Ruth Carolina, que está na obra Nas Voragens do Pecado, essa obra que fala, né, um pouco da história de Ivone, uma das encarnações de Ivone, onde ela, né, começa esse aspecto da trilogia, onde ela começa a nos contar os seus erros profundos, seus equívocos. Então, uma obra maravilhosa aí que nos dá muitas informações sobre a vida espiritual. E aí ele começa a pensar, mas o que será que eu estou fazendo aqui, né? Será que eu estou junto com o Leon Tolstói? O Leon Tolstói está junto com o Zaqueu? E por que que ele está ali junto com aqueles discípulos? O que seria que ele está fazendo ali? Aí ele conclui que somente o fato de havermos todos gravitados para aquele plano, para aquele lugar, né, para onde estava o Zaqueu, e ele também, valeria pela credencial. Quem estivesse ali estava porque poderia e deveria estar. Eu tinha direitos para estar junto daquele mestre e estava. E aí, mais para o final, é que ele vai explicar como que ele foi parar ali e por que que ele estava ali. Mas ele entendeu que ele foi atraído para aquele lugar porque ele precisava ouvir aquela história e porque ele precisava estar com aquele mestre. Então, ele fica tranquilo ouvindo a história. É, Aí começa o Zaqueu a contar. Então agora nós deixamos o Leão Tolstói como um espectador da história e começa a fala do Zaqueu, que também é lindíssima, né? A bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, eu, um renegado pela sociedade, porque um publicano, tocou-me para sempre o coração, meus amados, conforme sabeis. E aí ele dizendo, então ele começa a contar a história dele, que nós sabemos, né? Era um publicano, ninguém gostava dele porque ele cobrava impostos. E ele era muito rico por causa da sua função, né? E porque, né, tinha na sua família também tinha posses, e Jesus se interessa justamente por ele, ao vê-lo lá no alto do sicômoro, e diz que quer ficar na casa dele, né? E ele fica muito feliz com essa visita e realmente ele aproveita esse encontro. Aí nós, se tivéssemos encontro com o Mestre Jesus, será que nós aproveitaríamos esse encontro para nos transformarmos como Zaqueu se transformou?
Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom, penetrou com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser imortal e contornou com o seu amor de arcanjo. Olha como ele descreve Jesus, né? Todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe clarasse as ações. Então ele se aproxima, né, de Jesus e se sente tocado pela habilidade de Jesus de chegar aos corações humanos com muita clareza, porque ele fazia essa leitura do campo áureo, fazia essa leitura das encarnações, e quando ele se aproximava de uma pessoa, é porque essa pessoa estava pronta para despertar, estava pronta para se abrir, se transformar, e foi isso que Zaqueu aproveitou. Ele começa a contar, né, da parte da morte de Jesus. Ali, né, eu só coloquei a cronologia para dizer que o povo hebreu, né, os judeus começam a contar o dia 6:30 da tarde. Então daí a gente vê que, né, era o terceiro dia, que era o domingo, para eles começa às 6:30 da tarde. Então na quinta-feira à tarde, na sexta-feira à tarde, né, e no sábado começa esse dia que foram as 3 noites e 3 dias contadas aí. Sofri e chorei quando esse mestre foi levantado no suplício da cruz. Não, eu não abandonei jamais, desde aquele dia que passou por Jericó, segui-o. Soube, é certo, da ressurreição, que a todos revigorou de esperança. Então ele começa a contar desse momento marcante que é a morte de Jesus, mas aí ele já estava seguindo a Jesus. E depois ele vai falar como ele chegou, né, nessa peregrinação atrás de Jesus aí. Fui a Betânia quantas vezes? Ali, na granja de Lázaro, sobre o frescor das figueiras viçosas que Marta plantara. Então ele vai aos lugares onde Jesus esteve, depois ele vai conversar com os apóstolos um a um, vai atrás deles, querendo saber as histórias de Jesus, porque aquela visita foi marcante para ele. No próprio pátio, onde rescindiam os lírios que Maria plantara, eu ouvi as pregações do Mestre pouco antes de sua morte, saciando-me até a alegria e o deslumbramento com as palavras daquela doutrina que ele concedia ao povo. Então, ele foi seguindo o Mestre Jesus depois que ele faz a sua transformação. Aí, depois de sua morte, ele vai atrás dos apóstolos, né? Visitei Pedro, esperando consolar a minha grande dor, ouvindo-o dissertar. Perlustrei choroso e desarvorado as praias de Cafarnaum e Genezaré, esperançado de que os irmãos Boanerges, filhos de Zebedeu, me compreendessem e me adotassem por discípulo. Mas ele não acha identidade em nenhum deles. Nenhum deles prestava atenção na minha insignificante pessoa. Eles tinham tantas preocupações, preparando-se chocados para o heróico apostolado. Tinham mais o que fazer do que prestar atenção a mais um curioso, né, que estava atrás de notícias do plano espiritual do reino de Deus. Recolhi-me, mas não desanimei. Continuava percebendo que aquele amor que um dia não se diminuíra em visitar a minha casa, sentar-se à minha mesa e repousar sobre meu teto, continuava incentivando-me. No fim de pouco tempo, de tanto ouvir as pregações dos apóstolos e dos outros 70, então ele tinha 12 apóstolos, né? E mais outros 70 discípulos que o seguiam e que também faziam a mesma coisa, as pregações, né? Buscavam as pessoas, e ele foi atrás de todos eles. Eu aprender os pormenores da doutrina já exposta pelo Senhor. Ele estudou junto com as pregações dos apóstolos e acabou por aprender tudo, né? Por esse tempo eu deixara Jericó. Aí começa a explicar como foi que ele fez essa mudança interna, como ele virou essa chave. Desligara-me das funções aduaneiras, dera parte dos meus bens aos pobres, conforme prometera Jesus. Então, quando Jesus passou na casa dele, ele mudou completamente. Ele deixou de ser
o cobrador de impostos, ele deixou a família, ele doou seus bens e saiu em peregrinação. Saiu atrás de Jesus e buscando informações sobre o reino de Deus. Provera com outra parte recursos para minha família, deixou um pouco com a família, né? Distribuir minhas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando o estritamente necessário à minha manutenção pelos primeiros tempos. Dou tudo que tinha. Foi o que seguiu exatamente a fala de Jesus, né? Se você compreende o que eu falo, vende tudo que tem e me segue. E confia em Deus. E ele realmente fez isso. Doou, deixou com a família uma parte, né? E foi embora. Fizera-me errante vagabundo para acompanhar os discípulos e ouvi-los, contar às multidões as conversações íntimas que o Senhor entretivera com eles antes do Calvário e depois da gloriosa ressurreição. Como eu conhecesse bem as letras e as matemáticas, empregava-me como adjunto dos escribas para as lições aos jovens, ou então nas casas particulares ricas, como professor, e assim ganhava meu sustento. Então, ele vai de lugar em lugar, trabalhando um pouquinho ali, um pouquinho lá, né, para poder se sustentar e conseguir seguir os passos de Jesus e descobrir isso, né? O que é isso que mudou dentro dele? É o começo da nossa transformação. A gente vem à casa espírita, às vezes a gente chega aqui, né, e não sabe bem o que quer. Você quer se enfiar em todas as frentes que tem de trabalho, você quer dar passo, você quer trabalhar mediúnico, você quer falar na tribuna, você quer tudo. Você não sabe bem o que você quer, mas você sabe que tem que fazer alguma coisa. Então você fica desesperado procurando um trabalho, né, alguém que explique como é que é. Mas esse é o caminho que cada um tem que trilhar, né? Cada um tem que buscar, ver o que é próprio para si e aos poucos vai se ajustando isso. Então a busca dele era tão desesperada, não, esse homem passou na minha casa, esse homem é muito diferente de tudo que eu já conheci, ele tocou meu coração, ele compreendia minha alma e eu tenho que fazer alguma coisa. Então o que ele fez foi isso. Vendeu tudo que tinha e saiu. Ele se desvencilhou dos compromissos. Ele abriu mão, né? É como o exercício do desapego. Quem hoje pensa em fazer isso, deixar um emprego, deixar a família e sair atrás de um peregrino em busca de respostas, né? Isso é muito interessante, essa mudança que ele faz, esse desapego que ele tem, o Zaqueu. E aí ele tinha conversado com Pedro, né, com os irmãos Boanerges, tinha conversado com todo mundo, mas ninguém tocou o coração dele como Jesus, e ele foi atrás de um tal de Saulo, chamado agora Paulo, né, que resolveu passar lá por onde ele estava e dar uma palestra. Então ele vai atrás do Paulo, e aí a história também vai dar umas dicas, né, do Paulo. Um dia foi em Jerusalém correr a nova sensacional de que certo jovem fariseu responsável pelo apedrejamento do nosso querido Estevão, então ele já está engajado no movimento cristão, né? O apedrejamento do Estevão é contado no livro Paulo Estevão, né? Tem também como fato bíblico. Então ele já estava no movimento cristão e sabia dos perseguidores dos cristãos, que era o Saulo, né? Um fariseu que era muito inteligente, né? E que tinha colocava essa perseguição, né, assim, de forma muito cruel, de forma muito incisiva, e de repente ele muda completamente. Ele tem que falar com esse homem. O que aconteceu com ele também? Que ele mudou e foi a mesma mudança que eu tive. Jesus passou na minha casa e eu mudei também. Então vou lá assistir, né? Então esse jovem fariseu acabara de se converter à causa porque o Senhor lhe aparecera em ressurreição triunfante exatamente quando ele entrava na cidade de Damasco. Pela primeira vez, ia falar aos discípulos em Jerusalém, narrando o que se passara. Fui ouvi-lo. Então, ele foi na palestra do Paulo, né? Daquele dia em diante, tudo se modificou em minha vida. Então, ele parece que acha aí uma conexão com Jesus e com o que ele pode fazer com esse entusiasmo que ele trazia
dentro do seu peito e que não estava achando onde empregar essa força, né? Essa mudança que ele tinha. Nunca mais deixei Paulo até hoje. Procurei-o então em Jerusalém. Fui recebido com afeto e bondade. Fiz-lhe a minha confissão. Contou que ele passou na casa dele, né? Contou tudo direitinho. O que não tive coragem de fazer aos demais discípulos, e narrei-lhe os meus sofrimentos íntimos por Jesus e quisera servi-lo a ele, Jesus, mas não sabia como iniciar e nem o que fazer. E quantos de nós estamos assim também, né? Eu queria tanto servir a Jesus, mas o que eu faço? Não serei mais um, né, a servir? O que eu faço de diferente? Como eu posso servir que vai, acalmar o meu coração? Mas o Paulo era um homem muito prático, era um homem que tinha muita experiência conduzindo outros homens e orientando outros homens. Ele não era como os apóstolos que estavam iniciando uma campanha em favor de Jesus. Ele já tinha uma bagagem, né, junto ao povo judeu e essa experiência dele, né, o encaminha a ser uma pessoa muito prática. Então, ele deu-me incumbências. Aí já é, né, a fala do Paulo explicando para ele o que fazer. E no livro tem mais de uma página de recomendações do Paulo sobre o que fazer para poder expressar essa transformação que ele tinha sofrido no Zaqueu. Ele deu-me incumbências. Então começa o Paulo, agora a narrativa do Paulo. Não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. E quantas vezes nós nos pegamos em adoração inativa, né? A gente vem, ouve palestra aqui, ouve uma palestra ali, estuda um livro ali, estuda um livro aqui, mas o que nós estamos fazendo realmente de transformação íntima? A doutrina de Jesus é afanosa por excelência, ela exige trabalho, né? Que nós trabalhemos, que nós nos dediquemos. E ele precisa de servos trabalhadores enérgicos, ágeis, para 1001 peripécias. E aí continua o Paulo, nessa página que eu recortei aí, fiz um recorte, e ele vai dando várias coisas em que o, o Zaqueu poderia fazer para se engajar, né, no movimento cristão e para expressar a caridade. Tu que possuis noções da prática da beneficência, testemunha o teu amor por ele. E ele começa a pensar: testemunha o teu amor por ele? Que será isso, né? Servindo aos teus irmãos que sofrem ou erram. Então ele ensina o caminho da caridade. Ele dá ali uma receita, né? Como se fosse um modo de fazer. O que eu faço com esse amor tão maravilhoso que Jesus me despertou? Ajuda os que ainda não foram tocados por esse amor. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição do ignorante, a visita ao enfermo, e por aí vai, ele vai colocando um monte de ações que nós podemos fazer em nome da caridade, em nome do Cristo, em nome desse amor que desperta nos nossos corações. O trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Então, quantas vezes a gente passa pela rua, né, vê tantas pessoas pedindo uma ajuda, um alimento, às vezes você não tem condição de ajudar todo mundo, mas pode fazer uma oração, né? Uma oração é algo que prontamente todo cristão deveria ter nos lábios e no coração, em orar por aquele que não pode naquele momento ajudar com nada material ou está com pressa, né? Você passa, são muitas pessoas, você não consegue ajudar, faz uma oração pelas pessoas, né? Que isso vai chegar de alguma forma. Um dia eu estava passando lá na Rua do Catete mesmo e vi muitos dormindo próximos a uma loja grande que tem lá.
todos enfileiradinhos com cobertor, dormindo. Passei muito cedo e já passei em oração, que já entro nesses lugares assim, que eu sei que tem muita gente necessitada em oração. Passei em oração por eles, pedindo ajuda, e quando eu voltei, todos estavam sentadinhos com um lanche, com um pãozinho e um café. Alguém tinha passado distribuindo um lanche para eles e todos sentadinhos tomando um lanche e um café. Aí eu achei assim, como uma resposta, né, para a nossa oração. Às vezes, né, Deus nos responde por meio dessas atitudes. E aí vem, né, o Zaqueu aprendendo a lição e ensinando também a Leon Tolstói. De tais conselhos fiz então o meu lema. Então ele pegou esses conselhos todos que o Paulo deu a ele e não ficou apenas na conversa infrutífera. Ele realmente tomou isso como um proceder, né, uma forma de agir, como um bem que ele poderia fazer ao outro e que vem coincidir, né, com os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Em vez de só ouvir falar do mestre, pus-me a falar eu mesmo dele e de sua doutrina, que teoricamente já conhecia bastante, dos seus atos, das maravilhas que operava por entre os doentes. E se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições em torno dele. Então, ele estava só ouvindo, agora ele passa a falar. E a sua fala era diferenciada, porque vai tocando os corações. Se não levantei paralíticos, como Jesus fazia, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a incúria pelas coisas santas. Se não expulsei demônios, que Jesus também fazia, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. Então ele ia conversando, ia explicando e ia esclarecendo as pessoas na mesma medida que Jesus tinha passado, que Paulo tinha passado e tinha falado com ele para fazer. Se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas matronas desgostosas, com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus por meio da oração, a fim de se renovarem para jornadas reabilitadoras. Então, ele vai convencendo os corações e falando com as pessoas, e realmente isso passa a fazer sentido na vida dele. Esse trabalho pequenino, né, que pode parecer um trabalho muito pequeno, que vai ter sempre que ser repetido, mas para ele fazia muito sentido, porque era realmente o que ele precisava fazer. E assim minha alma alegrava-se em Cristo, dilatavam-se os meus propósitos de progresso. E eu sentia que de dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos, por mais me desdobrarem em operações objetivas que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus que um dia penetrou os umbrais da minha casa. Então, realmente, ele estava alinhado com a proposta do Mestre Jesus. E encontrei, então, dentro de mim próprio aquele reino de Deus que ele anunciara. Então, o reino de Deus desabrochou, né? Começou a se iluminar dentro do coração dele. Encontrei-o na paz do dever cumprido, que me embalava o coração. Quando ele realmente passou a exercer a caridade, quando ele realmente passou a fazer sentido no trabalho que ele realizava, ele sentiu o reino de Deus sendo, né, construído dentro do próprio coração. Essa paz que o levava a continuar, né, a sua trajetória de luz. Então encerra-se aí a fala do Zaqueu, né, trazendo esse exemplo do que Paulo recomenda e que ele seguiu e que para ele fez toda a diferença. Então a cena volta para o Tolstói, como discípulo ali aprendendo, sentado junto naquele cenário
de há 2000 anos, né, cenário do Cristo, e o Tolstói volta a falar. Eu ouvia embevecido a empolgante exposição daquele Zaqueu, cujo nome no Evangelho atraía minhas simpatias, mas a quem as referências são mínimas no livro santo. Então só tem essa frasezinha mesmo, que ele subiu ao sicômoro quando Jesus passou. Então o Tolstói estava ali embevecido. Aí que ele vai explicar como é que ele foi parar lá, nesse ambiente em que estava o Zaqueu. Mas acontecia que a força mental do humilde discípulo do Nazareno distendera em torno um círculo de luz fulgurante, o que nos envolveu a todos e nos levou a vibrar com ele e nos dominou à vontade, submetendo nossas vontades à vontade dele próprio. Então, o próprio Zaqueu, ao se lembrar desse processo que ele passou de abertura do coração, de renovação, de sentir o reino de Deus dentro de si, ele acabou por criar mentalmente essas teias magnéticas que atraíram aqueles discípulos que estavam buscando respostas nesse sentido, que atraiu os discípulos para si e para aquele momento. Então ele tinha esse magnetismo pessoal. Nosso pensamento foi atraído ao pensamento dele, né, do Zaqueu. Nosso sentimento ao seu sentimento, nosso raciocínio ao seu raciocínio, tal se completamente mergulhados nas ondas de suas irradiações, ficássemos à sua mercê para lhe obedecermos às sugestões. Era a faixa vibratória dele mesmo, onda transmissora do pensamento, capaz dos mais belos feitos psíquicos, que nos atingia e dominava. Então, exatamente como nós estudamos que as ondas do pensamento, as forças da ideoplastia, acabam por nos atrair espíritos semelhantes, ideias semelhantes, né? Sentimentos semelhantes. Então, aquele que busca uma resposta, lembrando lá do começo, Leon Tolstói estava com uma aflição, ele estava pensando: o que eu posso fazer para renovar, né, na minha existência espiritual, tudo o que eu deixei de fazer, não foi nem o que ele tinha errado, né? Ele acaba por refletir no que ele tinha deixado de fazer, em todo o bem que poderia ter feito aos que eram seus semelhantes ali naquele momento. Então, esse magnetismo de Zaqueu, que tinha feito essa mesma transição, essa mesma chave interna, acaba por levá-lo, né, a esse momento de aprendizado que Zaqueu também foi buscar junto a Paulo e que traz nosso muito conhecido lema, né, da caridade. De fora da caridade não há salvação. Lembrança viva. Então, o mais edificante foi que o pensamento de Zaqueu e suas recordações revividas nos haustos de uma expansão solene criaram novamente os fatos passados e nos deram a presenciar com ele tudo quanto era narrado. Então, é como se eles fossem transportados para o tempo de Jesus, como se eles estivessem seguindo Jesus, andando atrás dos apóstolos, estivessem também conversando com Paulo, numa tecnologia que nós ainda não temos. Nós temos a tela que nos mostra, às vezes, o cenário de um filme. Mas ele está dizendo aqui que ele foi arrastado para dentro do filme, né? Como se ele estivesse no cenário onde as coisas estão acontecendo. Ele foi atraído para o palco onde isso aconteceu. E o pensamento do Zaqueu, recriando aquela lembrança dele, que fica toda registrada no éter planetário, né, na própria estrutura do tempo, ele vai buscar essa lembrança viva, essa reminiscência que os fez todos participarem ali naquele momento. E situação similar acontece com Aníbal de Silas em Memórias de um Suicida. Ele que foi uma das crianças que Jesus abraçou, e ele começa a contar para os discípulos, inclusive o Camilo, né, que está ali em aprendizado, sobre essa lembrança que ele tem do Mestre Jesus e também a sua aura, a sua emanação psíquica, a sua ideoplastia acabam por criar essa atmosfera novamente, e Camilo é levado a vivenciar
esse momento em que Jesus impõe a mão sobre a cabeça das criancinhas e onde estava Aníbal de Silas. Então, nessa obra também maravilhosa, ao final, que tem 3 mestres que vão nos dar as bases, né, da nossa transformação, que é o Aníbal de Silas, Soriomar e Epaminondas de Vigo. São 3 mestres que vão dar essa questão do autoconhecimento, a questão do evangelho com Aníbal e a prática da caridade. Os 3 vão ensinar esses 3 passos, que são 3 passos básicos que nós também precisamos dar hoje. Esse movimento de autoconhecimento, o conhecimento da obra do Mestre Jesus, de todo o trabalho que ele realizou, e o trabalho da caridade, também ensinado aqui pelo Leão Tolstói. E aprendemos com ele, vendo o agir, como se pratica o verdadeiro bem. Então, ele foi ensinando como praticar o bem, como se estancam as lágrimas da desgraça, fiel a um ministério santo e incansável, em torno das criaturas sofredoras pelo amor de Jesus Cristo. Então, ele dá o passo a passo, ele dá o como fazer. Escolha uma dessas práticas da caridade e coloque em prática no seu dia a dia. E aqui ele deixa para nós, nessas letras finais, aqui nesse último parágrafo, um apelo para o leitor. É muito interessante, né, que nos contos de Ivone, de vez em quando tem esse chamado para aquele que está lendo, aquele que está ali acompanhando a história. Ele faz um apelo, faz, né, essa chamada para o despertamento também daquele que acompanha o assunto ali, né? E se tu, meu amigo, desejas encontrar aquele reino de Deus de que Jesus dá notícias, todos nós estamos procurando esse reino de Deus também, né? Todos nós estamos aqui tentando seguir os passos do Mestre Jesus. Aí ele diz: se você quer encontrar o reino de Deus, ama os desgraçados. Cada lágrima que enxugardes em seus olhos, cada conselho bom que dispersares ao pobre desarvorado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino, que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse chamado é algo compensador, algo que aquece a alma, é um alimento espiritual, é um prazer que não tem igual na terra. É o prazer de servir, de estar alinhado com a vontade de Deus, de fazer ao outro tudo o que nós poderíamos fazer. Então, esse é o verdadeiro reino de Deus, essa busca de todos nós e essa tarefa simples realizada em relação ao próximo, que vem a partir de uma de nossas virtudes, algo que nós já fazemos, algo que para nós é espontâneo e que nós só vamos ampliar e levar também, em nome da caridade, àquele que mais necessita. Então é isso, deixamos o Mestre Jesus aí com essa figura lindíssima, com o coração iluminado, né? Parece que está com o coração iluminado e deixo a vocês a minha gratidão por estar aqui, por esses momentos de troca e pela divulgação da obra da nossa irmã Ivone, que é um trabalho belíssimo, muito, muito doce, muito suave, muito delicado e que nos toca profundamente. É sempre uma história que vai mexer com o nosso coração, né? Ivone mexe com o nosso aspecto sentimental, com o nosso coração. Então, muito bom estar na companhia de vocês. Muito obrigada. Vou pegar minha água aqui. Muito obrigada, Grazi. Bom, agora nós vamos dar início ao passe. Vamos pedir que, por favor, os passistas se aproximem. Vamos fazer nossa prece. Concentrar nosso pensamento nos olhos de Jesus.
Vamos imaginar nosso melhor amigo, nosso irmão, nosso mestre, como ele contempla nosso planeta. Vamos contemplar junto com ele, agradecendo pelo nosso lar, esse planeta tão generoso e também tão desafiante. Te agradecemos, Pai, Senhor do Universo, Inteligência Suprema. Te agradecemos pelas pequenas coisas que às vezes nós nos esquecemos. Te agradecer porque nada nos falta. São tantas oportunidades. Obrigada, Pai, por termos conseguido chegar para essa palestra tão bela, que tanto nos ajudou a pensar e fixar um pouco mais sobre o que é o reino, o que é o teu reino. É reino de paz, de harmonia, de saúde. Esse reino, Senhor, que é conexão contigo, que é conexão conosco mesmos, que é autoconhecimento, que é, Pai, indispensável a conexão com os outros, uns com os outros. Tenhamos, Senhor, cada vez mais o exemplo de Jesus em nossas vidas, a cada minuto de nossos dias, nos trazendo equilíbrio, esse equilíbrio que a gente tanto busca entre a coragem, a força para enfrentar os desafios, também a gentileza, a doçura, a mansidão. Que bom, Pai. Com essa imagem do olhar de Jesus, do olhar do nosso planeta, te pedimos que derrame essas bênçãos sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre todos que nós encontrarmos em nosso caminho. Graças a Deus.